Minhas amigas, meus amigos, eu tenho a honra, a alegria de hoje conversar com uma das pessoas mais queridas da advocacia, um símbolo das nossas prerrogativas profissionais e um amigo queridíssimo, alguém que me inspirou no início da minha vida institucional na Ordem e continua me inspirando até hoje, enquanto um grande advogado que era. Eu falo do Paulo Sérgio Leite Fernandes, esse grande advogado, essa figura ilustríssima e que tem uma história de vida ligada à advocacia e à nossa instituição. Paulo, querido amigo, que alegria falar com você. Você sabe de uma coisa, Marcos? Eu tenho uma fotografia nossa, quando você chegou, e já faz uns 25 a 30 anos que você chegou. E você chegou garotão, não é? Eu já era antigo, não é? E eu disse no seu ouvido, você vai ser um grande líder. Você lembra disso? Eu tenho essa foto, eu falando no seu ouvido. E, aliás, tem gente que acha que o Paulo Sérgio é um bruxo. Pois que então, o Paulo Sérgio adivinha coisas. A gente tem uma percepção de futuro que é uma coisa muito curiosa, que é a antiguidade que dá, não é, Marcos? A gente pesa o mais moço e guarda para o mais moço toda a energia que a gente tem, porque a gente sabe que ele vai ser. É o seu caso, não é? E hoje você é um advogado vencedor, não é? Já amadureceu, é um líder da nossa classe. Eu diria que você não foi presidente do Conselho Federal da Ordem por uma série de circunstâncias, mas, de repente, é hora de você vir a ser, porque nós antigos estamos guardando isso para você, viu, Marcos? Tá bem? Então, de repente, surgiu a ideia da gente poder conversar, né? De vez em quando eu converso um pouco com o Roberto Delmanto, também é uma criatura formidável, que tem uma visão do passado e do futuro muito curiosas, interessantes, e é um predestinado a saber das coisas. Verdade. E surgiu essa oportunidade de nós dois podermos conversar, não é? Eu fico muito feliz. Eu dizia para você, antes da gente conversar, né? Eu digo, puxa, se nós unirmos essas duas bibliotecas que estão aparecendo aí atrás, a gente faz milagre, não? Tem história. Coisa muito Paulo, bacana. nós tínhamos conversado já faz algum tempo, foi antes da pandemia, e ficamos de voltar a conversar, e, aliás, tiveram diversos pedidos nesse sentido, porque eu me comprometi, na última vez que conversamos, da gente voltar a falar e você contar um pouco das suas histórias. São muitas histórias. Você viveu muito na Ordem, você conheceu muito da Ordem, conheceu profundamente os bastidores da Ordem num período muito difícil. O Paulo, para quem não sabe, dentre tantas coisas, o Paulo trabalhou muito pela Ordem, década de 70, ele criou o Jornal do Advogado, queria que ele contasse um pouquinho da criação do Jornal do Advogado, a ideia de ter um instrumento de comunicação que passasse ao largo da censura. Contasse, inclusive, um jornal, foi um único jornal que foi censurado, né, Paulo? Foi. Contasse depois um pouquinho esse momento tão difícil do Brasil, da década de 70, e se prolongou, começa na década de 60, mas se agrava na década de 70, e se prorroga até os idos dos anos 80, né? 21 anos de trevas. 21 anos de trevas. Paulo, conta um pouquinho. Primeiro, fala um pouquinho de você. Como é que você veio para a advocacia? Como é que surge essa vontade de ser advogado? Quando foi isso? Pois é, eu era o chamado primo pobre, porque a família Leite é composta por advogados a perder de vista. Eu comecei a advogar lá em Santos, em 1900 e nada. Me formei em 58. E
eu, de vez em quando, eu digo aos mais moços o seguinte: eu vou ensinar você a falar umas coisas sem se emocionar. Aí o mais jovem pergunta, como é que é? Qual é o segredo, Paulo Sérgio? Eu digo, faz de conta que não é com você. Não é? Verdade. Você diz do outro, você sempre fala ele. Então, ele, o Paulo Sérgio era muito esperto. Não é? Nós somos espertos, porque nós escolhemos na nossa vida uma companheira que seja melhor que nós. Não é assim que a gente faz, Marcos? É verdade. É A verdade. gente, a gente olha a mulher, olha a namorada e diz assim, essa aí vai me segurar na vida. É? Nós fazemos isso, Você vai me ensinar os caminhos, sabe? não é? Vai me dar a base. E, e eu fui muito esperto. Eu tive duas. Eu tive a Ana Maria, que morreu cedinho, faço de Verdade. conta que não é comigo, que é com ela ou com ele. E a Dione, que me segura até hoje. Não é? Elas dão muito equilíbrio para nós. Então, as duas me acompanham, me seguraram e sempre acharam que eu devia subir um pouco para São Paulo, na Marcos, porque São Paulo é uma metrópole maravilhosamente sinuosa e sedutora, não, Marcos? Verdade. Com os seus segredos, seus mistérios, as suas grandezas. Eu vim para cá em 1964. Eu vim para cá junto com o golpe, com a gloriosa Revolução. Vim para São Paulo. Alguns dizem que eu vim fugido de lá. Num certo sentido, quem é que fez isso também? O Márcio Bastos, Tomás Bastos, que foi ministro depois. De onde é o Cruzeiro. Márcio? É? Cruzeiro. Pois é. Cruzeiro. O Márcio saiu de Cruzeiro para trabalhar aqui, para tentar a vida aqui, também porque estava muito perigoso para ele lá em Cruzeiro. E a gente queria sobreviver, não é, Marcos? Então eu vim para cá. Vim para cá, encontrei Cid Vieira de Souza, que foi o meu começo, não é? O Cid já estava aparecendo na advocacia. Você trabalhou com o Cid no Pois é, escritório. eu trabalhei com ele na ordem. Sim, mas no Ele escritório você veio para cá e começou com o seu escritório, começou a trabalhar sozinho. Não. Quem me deu uma sala aqui foi. Eu lembro o nome dele já, uma criatura fenomenal. Eles falaram, Sérgio, enquanto você não tiver lugar, você fica aqui comigo e você vai Foi começar aqui. Não foi Raimundo, né? Raimundo, depois o Zé Carlos Dias me ajudou muito. O Zé Pequeno, a gente chama de Zé Pequeno porque ele não é muito grande, não, mas ele é uma criatura fenomenal. Deu gigante na advocacia. É um gigante. Me ajudou bastante, outros muitos me ajudaram. E eu fui crescendo lá dentro da corporação, na cozinha. A gente começa sempre na cozinha, né, Marcos? É verdade. É? A ordem exige um trabalho muito grande até que a gente amadurece e se torna alguém com condição de ajudar a ordem a crescer, né? É uma mulher maravilhosa, mas é uma criatura exigente também, não é? Eu vim devagarzinho lá de baixo, como você lá, Marcos, porque você também, você veio para liderar a corporação menino, não é? Foi crescendo, hoje tem uma liderança que é uma liderança continental. Mas é um trabalho Meus extenuante. amigos. Pois é. E pegamos aquele torpedo que foi o golpe de Estado, o golpe de 64, com um medo muito grande, defendemos uns e outros. Paulo, deixa eu fazer um parênteses aí. 64, você já estava na ordem em 64? Eu entrei na ordem em 50 e
57 eu era estagiário já, solicitador acadêmico. Isso, mas Eu me assim, formei de em, vida institucional, de vida dentro da ordem. em Começou 59. em 59. Em Portanto, você pegou 59 Noé. eu comecei a minha briga doméstica lá em Santos. O Noé. E nós dois sabemos, não, Marcos, que Santos é uma cidade Libertário. maravilhosamente perigosa, né? Perigosa. Libertário. Santos tinha uma tradição. Perigosa. Parece que o José Bonifácio. Santos é uma cidade que, se ela abraçar você, você se torna um vencedor. Se ela não gostar de você, você tem que dar muito carinho a ela para você poder tê-la. Paulo, deixa eu te perguntar isso, que é uma dúvida que eu tenho. A sua vida na ordem começa quando? Não escrito na ordem, não como advogado, sua vida institucional, dentro da ordem. A minha vida institucional começou em Santos, na ordem em Santos. Ok, 59. O primeiro degrau eu comecei lá embaixo. Em 59. Quando houve uma... São Paulo em 64. Pois houve uma cisão muito grande e Valdir Troncoso Pérez foi me buscar lá, o espanhol. Foi me buscar lá às 2h da manhã. Príncipe dos advogados. Outra coisa, em dia 31 de março para outro, dia 1º de abril de 64, você estava aonde? Você já estava em São Paulo já ou estava em Santos ainda? Não, 1º de abril de 64 eu não tinha conseguido subir ainda. 1º de abril de 64 eu estava numa igreja, de madrugada. Sim, mas eu digo, do ponto de vista da ordem, você não estava em São Paulo, estava em Santos. Estava em Santos. Paulo, porque eu estudei, você sabe que eu tenho na ordem assim, uma entidade fenomenal. Eu tive a oportunidade de servir a ordem durante muito tempo, inclusive como presidente. Mas estudo a história da ordem, estudo muito a história da ordem, conheço bastante a história da ordem. E eu estudei muito esse momento, porque eu sempre ouvi que a ordem foi a favor da ruptura institucional, da entrada dos militares no governo, em 31 de março ou 1º de abril. E, na Ordem Federal, não tenho dúvida, inclusive o presidente da Ordem, na época, participou, logo depois, de um conselho ou de uma comissão formada pelo governo federal militar já, que analisava a situação dos deputados para efeito de cassação. Agora, na OAB de São Paulo, eu procurei muita informação e a única coisa que eu achei, curiosamente, foi uma reunião no dia 10 de abril, porque dia 1º, dia 31, insisto, você fala dia 31 de março, que é a história, dia 31 de março é a data que começa, né? E se efetiva dia 1º de abril. Então, no dia 9 de abril, salvo engano, dia 8, dia 9, o presidente da República, que tinha tomado o poder, vem e anuncia o ato institucional número 1, logo depois, poucos dias depois. E aí, imagino que tenha sido uma surpresa, eu nasci em junho de 64, portanto, eu não vivi esse período. Mas eu buscando informações em relação a São Paulo, o que eu descobri? Dia 8, dia 9, saiu o ato institucional. Dia 10 de abril, convocada uma sessão extraordinária do Conselho de São Paulo, onde tem uma deliberação de oficiar as autoridades do governo militar reclamando, protestando pelo respeito às prerrogativas profissionais. Olha só. O primeiro ato da OAB de São Paulo foi uma sessão do Conselho Seccional convocada por urgência, dia 10 de abril, perdão. Se não for dia 10, é dia 9, mas foi em seguida, foi no dia seguinte ao ato institucional, onde a única deliberação foi no sentido de oficiar todas as autoridades reclamando pelo respeito às prerrogativas profissionais. Eu sempre vi as prerrogativas como um instrumento do exercício do direito de defesa.
As prerrogativas são as armas que nós temos, nós advogados. São as únicas armas que nós temos, ou são as grandes armas que nós temos, para o exercício da nossa profissão, que, na sua essência, é promover o direito de defesa do cidadão. Por isso a pergunta, para saber como foi o ambiente na OAB de São Paulo. Eu tenho muita curiosidade em relação a esse momento, e até por uma questão de justiça histórica. E eu conto isso num documentário que nós fizemos. Eu fui um dos roteiristas, fui eu e o Camilo Tavares. O Camilo foi diretor e fomos os dois roteiristas, dos 85 anos da OAB de São Paulo, começando na época do Império, contando um pouquinho da advocacia, depois, em 1932, quando a OAB de São Paulo é criada. E aí eu tento recriar o ambiente de 64 sem muito dado, sem muita informação. Por isso que eu perguntei para você. Pois é. Eu estava dizendo que eu estava numa igreja, não é? Eu estava dizendo a você, eu estava numa igreja, de fato, em 1º de abril de 1964, na madrugada, eu estava numa igreja lá em Santos, era 00:40, mais ou menos. Alguém me telefonara dizendo que ia haver uma reunião lá, na igreja que era numa praça central lá de Santos, uma igreja velha, antiga, e havia uma senha. Você batia na aldraba, na porta de entrada, alguém dizia, quem vem lá? Você dizia, venho da parte de Nossa Senhora. Aí a criatura dizia, e viva Nosso Senhor Jesus Cristo. Você batia outra vez 3 vezes e você estava no reduto do golpe de 64. O golpe de 64 em Santos aconteceu dentro de uma igreja, porque os advogados eram, lá em Santos, contra os portuários, que seriam os comunistas. Nós éramos contra os comunistas. Quem é que incentivava isso lá em Santos? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que era uma criatura que falava muitíssimo bem, que esteve lá umas 3, 4 vezes. E lá nós resolvemos lutar contra os comunistas no Porto. Foi assim que os advogados em Santos entraram no golpe de 64. A seguir, lá pelo dia 8, dia 10 de abril, concomitantemente à reunião do Conselho aqui em São Paulo, eu vou entrar no trenzinho que você começou a puxar, houve uma reunião do Conselho Seccional da Ordem e o Conselho Seccional da Ordem decidiu que era preciso que as prerrogativas dos advogados fossem respeitadas. Isso. Daí a Ordem se pôs, paradoxalmente, contra o golpe de 64. A Ordem de São Paulo. A Ordem de São Paulo. A Ordem de São Paulo e a Ordem de Santos também. Porque aí a coisa se alargou, os advogados chegaram à conclusão de que aquele movimento não era um movimento a ser incrementado, não. E nós passamos a defender exatamente o lado daqueles que estariam contra o golpe de 64, secundando a seccional de São Paulo. Eu me lembro desse movimento, eu era pequeno ainda, eu não conhecia bem os parâmetros da corporação, mas eu me lembro de que a Ordem aqui em São Paulo se movimentou contra o golpe, a favor das prerrogativas, e nós lá em Santos acompanhamos. Aí começou a participação de Santos realmente na luta por aquilo que a gente chamaria de redemocratização do país. E daí o que aconteceu? Daí Valdir Troncoso Pérez foi me buscar lá em Santos, numa madrugada. Me tirou da cama. Ele disse, ô menino, nós precisamos de você em São Paulo. E começou, então, a minha convolução em adepto daquilo que era contra o golpe de 64. Isso
Essa reunião que nós tivemos nessa igreja foi no dia 1º de abril de 1964. Eu lembro muitíssimo bem disso aí. Foi assim que começou. Eu comecei a minha vida política na ordem dentro de uma igreja. Já dentro do golpe, né? Você vê como você é combativo, já começa já com golpe, né, Paulo Sérgio? Comecei com a proteção de Nossa Senhora. E continua até hoje. Pois é. Você é um iluminado, eu sempre digo isso, você é um iluminado. Ilumina as pessoas que estão ao seu lado. Você tem essa capacidade de iluminar as pessoas que estão ao seu lado. E aí vamos adiantar um pouquinho e vamos para a década de 70. Na década de 70, uma outra dúvida que eu te pergunto. Eu vou te contar alguns fatos, e aí você me confirma se esses fatos se deram do jeito que eu vou comentar. Em 1970, teve uma reunião em Curitiba, os presidentes desseccionários, Colégio de Presidentes, em 1970. E essa reunião, eu não lembro quem era o presidente, nem de São Paulo, nem nacional. Mas nessa reunião teve a primeira vez que a ordem manifesta publicamente contra a violação dos direitos humanos, a ordem institucionalmente, a ordem nacional com a ordem, vamos dizer, o sistema federativo, a ordem nacional com as seccionais, os estados. Só que essa reunião não teve repercussão, porque nós estamos uma censura muito brava. Morreu por ali, tem registro dela. Aí vamos para 14, 15, 16 de julho, olha só, amanhã. 14, 15, 16 de julho de 1977. E nessa reunião, presidida a OAB Nacional pelo grande Raimundo Faoro, feita em São Paulo, reunião do Colégio de Presidentes em São Paulo, eu peguei isso no seu jornal, você era o editor de jornal na época, e essa reunião, o presidente da OAB de São Paulo era Cid Vieira de Souza, que hoje, salvo engano, faz aniversário. Fazia aniversário. Sim, com certeza. Olha as coincidências. Velho Cid. Essas coincidências sempre acontecem com você. E aí, essa reunião que se prolonga, vai de 14 a 16 de julho. No dia 16 de julho, solta-se a Carta de São Paulo. E a Carta de São Paulo protesta contra a violação dos direitos humanos, pela volta do habeas corpus, pela independência do judiciário e indica como caminho para a volta da democracia do país a pacificação. Era preciso, diz a ordem, pacificar o país para que o país encontrasse o caminho para a redemocratização. Foi isso. Você lembra dessa reunião, Paulo? Conta um pouquinho dela, que era histórica. Olha, eu era, de certa maneira, alguém que tinha uma rapidez grande de escrever. Eu sempre fui um bom escritor. Eu escrevia depressa. E um pedacinho dessa Carta de São Paulo, 3, 4 linhas, eu ajudei a fazer. Faz muitos e muitos e muitos e muitos anos. E foi realmente uma reunião importantíssima. Essa carta é muito bonita, não? Eu devo ter uma cópia por aqui nos meus... Eu tenho, Paulo. Devo ter uma cópia aqui nos meus arquivos. A presidência da sessão aqui em São Paulo, acho que era a Cid, né? Era Cid. Era Cid. E nacional, Raimundo Faoro. O Cid às vezes me chamava e dizia: menino, vem cá, vamos escrever isso aqui. E era mais rápido, porque eu ajudava, ele ajudava de lá de cá, aparecia um líder mais antigo, também bem apto a fazer as coisas rápidas, e saiu essa Carta de São Paulo, sim. E São Paulo, na verdade, ele liderou aquela luta muito comprida pela redemocratização, não é, Marcos? Porque São Paulo foi muito agressiva e nós defendemos muita gente que precisava ser defendida. Foi uma briga bonita, bonita. Nós tínhamos o jornal já,
O jornal era feito de forma muito rústica. Nós tínhamos uma edição que foi histórica, que foi aprendida na Via Anchieta, um pedaço da edição, outro pedaço foi aprendido em Campinas. Eu procurei cópia dessa edição, não localizei. Na ordem não tem, nós não temos. Eu consegui cópia de todos os exemplares, desde o primeiro. Que eu não lembro se foi 73, 74. Acho que foi 74, né, Paulo? Foi. Esse jornal teve duas capas. Duas capas. A primeira, a ditadura apreendeu a primeira massificação da edição. A segunda nós conseguimos verter. Eu talvez tenha um exemplar do original dessa edição, desse jornal. Foi em 74, sim. Talvez tenha aqui nos meus guardados. De repente, um exemplar eu tenho ainda. Mas foi uma briga muito bonita, não é, Marcos? É verdade. Existem alguns vivos daquele tempo aqui em São Paulo, mas são poucos, não é, Marcos, sobreviventes daquela época? Não, nós temos até bastante. Eu conversei, quem participou, não da reunião, porque era o Colégio de Presidentes, mas quem participou. E aí, no ano seguinte, teve um evento histórico, que foi a Conferência Nacional de Curitiba, sim, onde o governo vem e acolhe os pleitos da Carta de São Paulo. sim. Volta ao habeas corpus, encaminha o projeto da Loman, e eu sempre digo isso, a magistratura deve à lei orgânica, à advocacia. A ordem. Foi. Porque ele sabia da importância das prerrogativas da magistratura, de um judiciário independente, e foi a partir daí que acabou a ditadura propriamente, foi aí que começou a reconstrução. Foi. A volta ao habeas corpus, a Loman, e o encaminhamento da lei que seria a futura lei da anistia. A lei da anistia foi construída pela OAB, foi um projeto da OAB. Eu queria, Paulo, também esse momento é um momento riquíssimo, a gente vai voltar a falar sobre ele outras vezes, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Tem histórias maravilhosas de advogados heróis e heroínas, né? Que a ordem teve um papel importantíssimo e, por isso, por conta desse trabalho, é que o artigo 133 da Constituição ressalta a importância da advocacia, porque a advocacia foi o pilar. Foi, sim. Da ponte necessária, da construída para o processo de redemocratização. Advogar naquela época não era fácil. Precisava de muita coragem, o que gerou a frase que uns acreditam, eu acho que os dois disseram, porque são dois gênios da advocacia, uns que acreditam ao nosso querido Raimundo Pascoal Barbosa e outros ao grande advogado carioca, acho que mineiro, aliás, mas que advogou no Rio de Janeiro, oh, meu Deus do céu, me ajuda, Paulo, grande advogado, vem desde a década de 30, 40, 50, teve atuações brilhantes na história, inclusive na defesa dos comunistas na Revolução de 35, onde ele, cristão, foi defender os crimes comunistas, porque ele não defendia o crime, ele defendia as pessoas, o crime na época. Né? Oh, meu Deus do céu, me ajuda. O velho... Mas a expressão é: a advocacia não é profissão para covardes. Essa frase foi alcunhada, foi construída nesse momento de... Nós tivemos lá os líderes, nós tivemos Sobral Pinto, perdoe, Sobral Pinto. O Sobral, eu ia falar o Sobral. Uns atribuem a Sobral Pinto, não sei como, e outros atribuem a Raimundo Pascoal Barbosa, que era maravilhoso, né? Raimundo era especial. Também, também. O velho Sobral, eu lembro do Sobral Pinto, ele vestia negro, né? Sempre de preto, gravata preta, terno preto.
Uma vez nós tivemos uma discussão, nós dois, já ele estava bem maduro, ele ficou enraivecido comigo, saiu correndo lá do conselho, lá no Rio de Janeiro, depois me abraçou. Mas era uma criatura fenomenal, velho, Sobral Pinto. A advocacia foi muito importante, né, nesse processo. Foi, E sim. eu tive a oportunidade de recontar um pouquinho dessa história nesse documentário, que é um documentário de 50 minutos. Você estava junto no lançamento, quando foi lançado o documentário lá na Ordem. Foi, sim. Esse documentário tem na internet, que são os 85 anos da luta democrática da OAB de São Paulo. Pois é. Contando, evidentemente, a história da OAB de São Paulo, que tem traços e elementos também da Advocacia Nacional. A Advocacia Nacional sempre foi muito unida. Em poucos momentos houve uma divisão. Mas, Paulo, aquele momento era difícil. Hoje, a advocacia também é muito difícil por outras questões. Né? Número de faculdades de direito. Nós temos hoje, dizem, mais faculdades de direito no Brasil do que a soma de faculdades de direito no resto do mundo. Um contingente gigantesco de pessoas formadas. Muitos, lamentavelmente, não conseguem sequer passar no exame da ordem, que é uma aferição mínima para verificar se a pessoa tem o conhecimento básico para iniciar na advocacia. Né? E o uso da tecnologia, que trouxe vantagens, mas trouxe dificuldades também. E uma dessas dificuldades, Paulo, que está sendo muito discutida agora, inclusive semana passada nós fizemos uma live sobre isso, é a pretensão de fazer júri virtual. Você imagina, você que já fez tantos júris, a importância que tem do advogado, do promotor também, dos dois grandes tribunos nesse momento, a importância de sentir o ambiente, de olhar para os olhos do jurado, saber até que ponto a sua fala está sensibilizando aquele jurado, se o jurado está entendendo, se o jurado está se emocionando, ele está compreendendo. A fala do tribuno do júri é uma fala de coração, não é uma fala racional. Né? É uma fala de alma, né? Não é de corpo, é uma fala de alma. E tem gente pretendendo fazer júri pela internet, pelo meio internet, não, pelo Zoom, como nós estamos fazendo agora, por live. Você acha que é possível uma coisa dessa, Paulo? Pois é, eu vou dizer algumas coisas a você que podem parecer extravagantes, né, Marcos? Não só extravagantes, mas meio irrefletidas no sentido de quase animalização dos exemplos que eu vou dar. Eu, às vezes, digo a alguém, nós somos bichos. E o interlocutor fica zangado. Como pode ser? Nós somos bichos. Nós somos bichos. Se eu for mais elegante, eu diria nós somos animais racionais. É mais bonito, né? Mas nós somos bichos. E o júri, na verdade, é um combate muito estrito. É um combate físico, que às vezes até em raríssimas oportunidades, mas às vezes há um desforço, porque você vê a beca e a toga, a beca do advogado e a toga do promotor público rolando no chão. Nós já tivemos a oportunidade, nós, OAB, de interferir ou intervir numa briga dessa natureza. Aqui é um combate real, físico, sutilizado, mas é briga de bicho que pensa, que reflete. E o júri é isso. Às vezes você olha o seu adversário, vê se ele é gordo, se ele é magro, se as glândulas dele endócrinas funcionam mais ou menos, se ele vai se enraivecer, se ele vai passar pelo perigo de, inclusive, infartar. É o seu inimigo. É o seu inimigo. E o resultado daquilo vai ser a exculpação ou não do seu réu. Às vezes você pensa até se ele engraxou o sapato ou não.
se é uma eminente promotora de justiça, se os sapatos dela são bonitos, a gente pensa isso no júri, não é, Marcos? Pensa muito isso. E você fazer um júri pela internet é uma coisa absolutamente desencarnada, né? Coisa feia. Não pode, isso não pode acontecer. E você falou em excesso de faculdade de direito, nós temos um envolvimento muito grande nessa coisa toda, porque nós temos aí uns 800 mil advogados, Marcos, No inscritos Brasil? no No Brasil. Brasil inteiro? 1.300.000. 1.300.000. Nós temos 1.300.000 advogados. Esse 1.300.000 advogados só conseguiu entrar à custa de picaretagens. Eu vou ser um pouquinho bruto, rústico, porque nós não conseguimos, enquanto ordem, impedir que houvesse essa multiplicação das escolas de direito no Ministério da Educação e Cultura, no MEC. E outro dia eu fiquei meio nervoso e disse que o Ministério da Educação havia passado por um processo de apodrecimento. É cruelmente duro dizer-se uma coisa dessa, sabe? Mas nós passamos, sim, por um processo de apodrecimento lá no Ministério da Educação. Enquanto nós éramos e somos ordem, ou nós não nos dedicamos como era preciso, ou a vilania era tão grande que nós não conseguimos impedir que houvesse o que está havendo aí, não é? E disso aí resulta, inclusive, a transformação do estudo e do ensino do direito num processo online, que hoje nós usamos por necessidade, não, Marcos? Nós estamos usando online. Esse é um dos medos que eu tenho, porque uma situação de emergência, como o que nós estamos vivendo, onde você busca alternativas possíveis para tentar continuar a ensinar, lecionar, isso do ensino básico até o ensino universitário, e que possa ter as universidades de direito, as faculdades de direito, principalmente as faculdades privadas, pretender usar desse instrumento para servir como a base do ensino jurídico daqui para frente, que teria uma questão. Nós já temos um absurdo excesso de faculdades. A maioria delas, a grande maioria delas, lhe asseguro, Paulo, sem menor preocupação, nenhuma preocupação com a qualidade do ensino jurídico. A preocupação é só mercantil. E aí, mas elas estão limitadas na oferta de vagas pelas salas. Por mais gente que consegue coloque nas salas, há um limite físico. Chega uma hora que não dá mais para colocar aluno. Na internet, não. Na internet não tem esse limite. E aí nós podemos ver aí um número explodir. Um número que já é um recorde lamentável, nós podemos ver esse número se agigantar rapidamente, caso pretensiosos que já existem no Ministério da Educação sejam acolhidos no sentido de faculdade de direito só via eletrônica. Esse risco nós vamos correr. Pois então, outro dia eu disse, escrevi, eu falei que nós estamos com um bom grupo de aranhas venenosas à volta do Ministério da Educação, aguardando que a pandemia passe. Mas, enquanto a pandemia não passa, esses grupos estão esticando as pernas para dentro do MEC e montando e arregimentando forças para transformar aquilo que hoje parece ser uma emergência numa permanência que vai acabar de aviltar o ensino e estudo do direito, Marcos, porque há muitas empresas aí subterrâneas introduzindo os ferrões
nos subterrâneos do MEC. Você vê uma universidade que tem aí um potenciômetro muito grande, edifícios enormes, com salas de aula, com um patrocínio imobiliário enorme, a se desfazerem disso aí, passando para o online, que é barato, não, Marcos? É barato. O Supremo de Carnet tem mais. Faz não é? Baratinho. Há universidades aí que estão dispensando o corpo docente já, sabia disso? Sim. Manda embora os professores sem quererem saber o que vai acontecer com eles, porque estão antecipando esta coisa. E já há instrumentalização dessa pretensão, inclusive, de arregimentar o maior número possível de condições a que as faculdades de direito se transformem, na maioria delas, em institutos online, com economia enorme, com arrefecimento de Eu acho que não é nem a economia, Paulo. A economia eu nem sei se tem, na verdade, porque vai ter um investimento em tecnologia que vai, vamos dizer, de alguma forma onerar, mas é o volume de alunos, é pior. Porque se fosse uma economia inteligente, ninguém é contra economizar. Se é uma economia que não prejudica a qualidade do ensino jurídico, não haveria problema. Mas é do lado da receita. E do lado da receita é porque não tem limite físico que a sala de aula impõe. Eu conheci alguns cursos maravilhosos, novos. Vou citar um deles, vou citar o público, para não ter nenhum tipo de especulação em relação a outros cursos privados. Mas vou citar o curso da USP em Ribeirão Preto. A USP, que foi a primeira, a USP não. A Faculdade de Direito do Francisco foi a primeira faculdade do Brasil, não é só no ensino jurídico, a primeira faculdade do Brasil foi a Faculdade de Direito do Francisco. E em 2013, formou a primeira turma da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Foi a USP criou uma nova Faculdade de Direito em Ribeirão Preto. E olha como é a vida. Eu tinha acabado de assumir a presidência da Ordem, em 2013, fazia poucos meses, e o diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto era um professor aqui de São Paulo, professor Inácio Poveda. E o Inácio, meu amigo pessoal, nós jogávamos bola juntos. Nós fazíamos ali de frente o futebol de salão. Eu e ele tabelávamos o futebol de salão. E a vida colocou essa situação de formar a primeira turma, com ele como diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e eu como presidente da Ordem. E eu tive a honra de participar, portanto, da primeira solenidade. E, naquele ano, essa faculdade que tem um horário bem mais amplo, e é uma faculdade que, desde o início, introduz no seu currículo a área prática, né, através da ciência judiciária. Então, os alunos têm um conteúdo prático muito intenso na advocacia. No primeiro ano, na primeira turma, já foi a faculdade com o maior proporcional, o maior número de alunos aprovados no exame de ordem do Brasil. Foi a primeira, na primeira turma. Então, tem iniciativas importantes, iniciativas que procuram dar uma formação mais empresarial, buscando suprir aí no mercado uma demanda que existe na área empresarial, mas, infelizmente, por isso que eu digo, eu nunca fui contra, mesmo como presidente da Ordem, a abertura de novos cursos, mas cursos de qualidade. O que a gente vê, numa das vezes, é que cursos que são abertos e são mantidos, não só os cursos novos, mas alguns outros cursos que não têm essa preocupação com o ensino jurídico. Aí é a questão de combater. Paulo, para encerrarmos essa conversa, eu tinha prometido para você que seria de 40 minutos, já passamos. Conta uma história aí sua. Você conta cada história deliciosa da advocacia, das suas lides forenses. Você lembra de alguma assim para contar para a gente, para encerrar assim, para a gente encerrar com eu vou lhe contar uma história do tempo em que a ditadura estava violenta. Eu lhe disse, Marcos, eu ganhava a minha vida muito mais escrevendo do que falando, porque eu era, no fim das contas, era jornalista.
não é? E Cid, de vez em quando, ele estava muito atarefado, e ele dizia, ô menino, faz esse pedacinho desse discurso aí para mim, que o resto faço eu. Isso no meio da ditadura. E eu fiz. E ele foi ao tribunal, o Cid, não teve tempo de ler aquela coisa antes. Pegou o papel que eu tinha posto na mão dele e começou a ler. E nós tivemos que esconder o Cid depois, uns 3, 4 dias, porque os milicos correram atrás dele. O Cid era um homem corajoso, né? E ele não fugia, não. Aí ele começou a ler, e eu estava conversando com o Cidinho outro dia. O Cidinho conhece a história e dizia assim, naquela sala do 6º andar, a ordem era ali, né? Na frente da igreja. Isso. Ouço bater todos os dias, às 12 e às 18 horas, o carrilhão da Sé. E todos os dias, às 12 e 18 horas, um sino só desafina e me lembra todos os dias, às 12 e 18 horas, o tempo que falta para a redemocratização do meu país. E o Cid leu esse negócio. Ele leu. E nessa leitura, depois o exército saiu atrás dele por lá. Nós tivemos que esconder o Cid durante uns 4 dias. Então, ele, nas vezes seguintes, ele disse, olha, você escreve, mas eu vou ler antes. Foi engraçado. Nós tivemos que esconder o velho Cid. Fez Depois parte. nós vamos voltar a conversar muitas vezes, e você contando histórias deliciosas da advocacia e da ordem. Tem sim. Tem coisa muito boa, coisas tristes, coisas complicadas, gente que morreu, gente que foi morta. E acontece às vezes, para a gente fechar essa conversa que é muito gostosa, acontece às vezes que a gente tem a sensação de que está conservado em formol, porque eu estou fazendo os meus 85, não é, Marcos? E resistindo ainda, e com coisa para contar, que é muito bom. Para a gente fechar isso aí, de vez em quando eu vejo as coisas do Ariano Suassuna. Maravilhoso. Que era maravilhoso, né? E Ariano Suassuna, um dia, ele disse assim, de vez em quando, ele dizia, de vez em quando eu minto. Mas quando eu minto, é para não prejudicar os outros. Eu nunca minto para prejudicar. De vez em quando eu fabulo, mas muito pouquinho, viu, Marcos? Para poupar, inclusive, os nossos amigos, que são maravilhosos. Nós temos muita história para contar. Algumas dessas histórias eu participei, eu vivenciei, mas você é uma pessoa especial, já disse isso aqui, uma pessoa iluminada e que tem um dom de fazer com que ao seu lado se sintam também iluminados. Isso é um dom único que você tem. Nós dividimos isso, tá bom? Fechamos hoje, mas com compromisso que em breve voltaremos a falar e você contará outras maravilhosas histórias. Tá bom. Um beijão para você. Todos, querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.